Yeah. Nós vemos aqui um cidadão que, em sã consciência, ele diz: Espanha, há poucas horas, acabaram de chegar mais uma carrada de lixo por via marítima. Portanto, o senhor aqui chama esses jovens africanos e asiáticos, penso eu, de carrada de lixo. Ok? Portanto, é um cidadão que está aqui descontente com a imigração na Europa, a vir de África, okay? A chamada imigração descontrolada. Esses cidadãos que você chama de lixo são jovens, formados, qualificados, em luta de sobrevivência. Né? Assim como você de manhã acorda para ir trabalhar, alimentar a tua família, eles também acordaram, pagaram alguém, né? Esse tráfico de seres humanos, pagaram alguém nessa. Ou seja, todos os dias de manhã acordaram, foram trabalhando, juntando dinheiro, ok? E quando chegou o valor da passagem, como qualquer um, né, que viaja, né, passagem, pagaram ali a travessia e viajaram para a Europa em busca do pão para a sua família, correndo todos os riscos de vida, porque eles sabem que se eu ficar vou morrer e se eu for posso chegar, ok? Se eu ficar vou morrer de certeza. Se eu for, existe 1% de chance de eu sobreviver. Okay? Estamos a olhar para jovens que vêm de países onde eles são perseguidos, países onde há muita guerra, países onde há... Não vou dizer fome, porque fome nós aguentamos, mas guerra nós não aguentamos. Ou tu vais para a guerra, ou tu foges. Okay? Ou perseguições também várias. Okay? Claro, esse discurso desse senhor a dizer que carrada de lixo que tal, é um desabafo de alguém que não suporta e acredita na ideia de que o problema vem lá da África. Okay? Só que o problema não vem lá da África. Okay? Esse problema é secular. Okay? Mas antes de avançar, quero te pedir para fazer um like neste vídeo e para partilhares. Okay? É importante partilharmos para que tenhamos consciência do que está a acontecer. Okay? Africanos imigram por estrada, por barco, por avião. Africanos estão em hotéis de luxo, estão a ver debaixo da ponte. Africanos estão em toda parte, assim como também estão os europeus. Okay? Africanos estão onde está o europeu, o africano é tal como o europeu. Estes jovens aqui são licenciados, muitos deles mestres, muitos deles empresários, muitos deles pais, muitos deles o único membro da família, okay? São tão iguais a qualquer um de nós. Okay? A você, europeu ou chinês europeu. Okay? O problema é que ele estava e está agora uma situação completamente pior do que a tua. Situação essa que também tu também estarias se estivesses desempregado, ok? E se tivesses família para sustentar, e se estivesse a lutar pela tua vida. Se você, qualquer um de nós, tivesse uma situação igual a desses senhores, lutar pela vida, desempregado, em um país onde, por exemplo, está na Ucrânia, né, bombardeamentos não só, né, ou está na RDC, precisa sobreviver pela vida, também estaria nessa condição. Esse senhor aqui estão entre morrer agora ou lutar para alguma coisa, como cantou 50 Cent, né? Vou morrer tentando, ponto. Agora, esse problema é secular, né? Ontem, em países africanos, havia colonização. Pós-colonização entrou a neocolonização, né? Que veio com o racismo na mala também. Né? E os conflitos em África têm sempre uma causa. São causas tribais, são causas a nível de recursos naturais. Okay? Nós somos sim também culpados, porque nós, quando lutamos com o nosso vizinho, é também por ganância. Okay? Um vizinho africano vai para outro país africano é por ganância, terras várias. Só que existe alguém que fabrica a arma e aproveita-se da nossa ganância, da nossa cegueira. Eles estão a lutar, ainda bem, está aqui a arma. Estás a lutar, queres lutar, está aqui a faca. Okay? E eu preciso que vocês continuem a lutar, para que eu continue a tirar aí as coisas. Esses senhores aqui, esses jovens, são todos vítimas. Tão vítimas quanto o senhor que escreveu esse texto. O senhor que escreveu esse texto é vítima da literacia histórica. Não teve tempo, nem vontade, de ler um bocadinho de história. Não teve tempo, de vontade, de ler um bocadinho de humanidade.
O senhor que escreveu esse texto aqui é tão vítima quanto os senhores que acabaram de desembarcar ali. Temos que reconhecer que existem três culpados. Os senhores que financiam esses trajetos, que têm esses barcos, é um negócio milionário, tráfico de seres humanos. Os senhores que dão as armas para os países africanos e asiáticos continuarem a lutar. Os senhores africanos que decidem lutar, em vez de conversar ou em vez de deixar que o outro fique com aquela terra. Há três intervenientes. E a vítima são estes jovens, que estão ali agora a ser desembarcados, que graças a Deus não naufragaram. E outra vítima é esse senhor aqui, completamente ignorante do ponto de vista de história, de humanidade, que vem chamar os outros simplesmente de lixo, porque eles têm uma condição em que os outros não estão. Se nós decidimos aqui agora inverter-se um bocadinho, só inverter por uma hora esses quadros, por uma hora esse senhor aqui que escreveu esse texto ficar desempregado em um país em conflito, ele vai suicidar-se. Os africanos são muito mais resilientes em relação a problemas psicológicos, pressões psicológicas, do que os europeus. Há muito mais casos de suicídio, até às vezes por problemas mínimos, do que africanos. Porque africanos já nascem no problema. O problema é herdado, também por nós sustentados, porque para aqui dizer que a corrupção que existe nos nossos países não é culpa do europeu. Nós decidimos tirar os recursos naturais e vender, exportar, decidimos guardar nosso dinheiro na Europa. Nós decidimos, nós estamos em função do que fazemos hoje nos nossos países. Precisamos garantir a nossa velhice, a nossa reforma na Europa. Okay? Nós temos tanta culpa quanto quem nos financia. Então aqui, precisamos aqui compreender de que facto esse senhor aqui é simplesmente uma vítima, tanto quem escreveu esse texto, tanto os senhores que estão a desembarcar e os culpados algum dia claramente hão de pagar pelo que fizeram. E hão de pagar mesmo, não tem como, ok? É só nós dizer que olhamos para a África, pelos líderes que já caíram, que ontem eram donos do quintal, hoje são os cães do quintal, ok? Porque a regra é básica, karma. Você pagará por aquilo que fizeste, ok? Esperamos nós que o senhor que escreveu esse texto aqui tenha amanhã a consciência de poder repensar o que ele escreveu, porque Deus pode te colocar em um momento só para experimentar a vida do outro. Okay? Por isso é que muito antes de eu julgar a situação em que tu te encontras, enquanto tu se encontra, é preciso perceber, mas por que ele está nessa situação? Por que os africanos migram tanto para a Europa? Será que a Europa é o melhor lugar do mundo para se viver? Claro que não. A Europa é o melhor lugar, mais seguro para estar. O melhor lugar do mundo para se viver é lá onde você nasceu, próximo dos teus pais, da tua mãe, não só. Okay? Eu às vezes fico triste quando vejo pessoas a emigrarem e a fazerem festas e conseguir isso. Não, é triste. Porque o melhor lugar do mundo para se viver é o lugar onde você nasceu, para a tua família, e com o teu conhecimento, o teu skill, você ajudar no crescimento do teu país. Okay? A Europa é nesse momento o lugar mais seguro do mundo, atenção, e infelizmente os africanos vão olhando para ali e indo. Okay? E a Europa vai também acolhendo os africanos até a um nível, chega uma altura em que não dá em função da questão económica, né? Para a demografia, com a quantidade de pessoas e o que a economia tem que oferecer-nos. Agora, a Europa também, que tem já apoiado muitos países africanos, por exemplo, a Aliança do Sahel, a região do Sahel, né? tem recebido financiamento para que pudesse estancar, né? A vinda de imigrantes. Só que a Europa, ao invés de ajudar com cadeias, com mantimento e não só, deve ajudar na causa do problema, como resolvendo os conflitos. Países que já acabaram com os conflitos, ajudando-nos na reconstrução, porque temos que assumir a nossa culpa em relação ao processo de colonização. Foram 500 anos, onde países africanos ficaram parados, paralisados, e muitos danos psicológicos ainda até hoje existem, como escreveu aqui Frank Fanon no seu livro, onde é que está? Aqui, Peu Noir, Masque Bank, né? Ele fala exatamente das consequências da colonização que até hoje envolve o nosso país. O facto do líder africano pegar os recursos naturais do seu país, sua riqueza, mandar para fora e não guardar no continente, é sinal de falta de confiança no país. Por que é a falta de confiança? Porque nós nos traímos, nos batemos, nos vendemos antigamente. Há aqui muitos danos, ok? No entanto, esse é um vídeo de reflexão e toda vez que você vir uma situação desagradável, que te desagrada, antes de desprezares, analise claramente quais são as causas e se eu estivesse naquela situação, o que é que eu faria? Morreria lá no deserto do Saara, lá na RDC, no Sudão do Sul, na Somália, preferia morrer de uma bala ou também desejaria correr o risco de pelo menos sobreviver em um segundo do que morrer na totalidade. Faz o like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe como sempre. Amém.